E aí pessoal, boa noite. Vamos começar no nosso vídeo de hoje, continuando o segundo capítulo do volume 1 das obras completas do Jung. Eu acho que hoje a gente vai conseguir terminar finalmente o capítulo 2 e amanhã a gente vai partir para o capítulo 3. E é isso. Vamos começar então da parte que a gente tinha parado. Nessa parte, o Jung ele vai falar um pouco dessa relação da SW com as suas personalidades subconscientes, né? Ele vai começar colocando um fato de que a gente tinha falado no vídeo anterior de que basicamente tinham dois agrupamentos de personalidades que representavam dois complexos apenas. Um era esse religioso sério e o outro era o jovem e descontraído, alegre e brincalhão, né? Aqui ele vai colocar que, na verdade, essas personalidades são representações de aspectos da vida da própria SW. Ou seja, esse aspecto sério e religioso era advindo da família dela, já que, no final das contas, né, como ele coloca, a família dela era composta por pessoas do clero e pessoas que levavam muito a sério essa questão religiosa. Então, essa representação dessa subconsciência, dessa personalidade subconsciente religiosa séria, era uma representação dessas expectativas que existiam sobre ela de que ela também fosse uma pessoa assim. E era uma coisa com a qual ela não sabia lidar muito bem. Então ficava relegado a essa personalidade subconsciente. O outro lado é esse lado do jovem alegre, sem limites e brincalhão, né? Que advém do fato dela ser uma adolescente e estar passando pela puberdade. Ela era uma adolescente bem, como é que a gente pode dizer? Não desequilibrada, mas ela era uma adolescente que não tinha necessariamente uma estabilidade mental, né? Então ela poderia ser muito retraída, muito tímida às vezes, como também poderia passar muito dos limites, às vezes, assim como qualquer adolescente, na verdade, se a gente for parar para pensar, né? Mas aí ele coloca que essa outra personalidade que surge tem a ver com esse lado dela, com essa maneira dela de lidar com a puberdade, na verdade, né? E então seriam esses dois agrupamentos de personalidades. A Ivênis é o eu dentro desse inconsciente, ou seja, ela é basicamente o ponto para o qual a SW está tentando convergir. Ela é um ideal. Ela é tudo aquilo que a SW gostaria de ser, no final das contas. E por isso mesmo, ela é como se fosse uma personalidade na qual todos esses pontos com os quais ela não consegue lidar e que são inferiores, ficam de fora. Então essas outras personalidades ficam de fora, né? E ela fica ali enclausurada dentro de Vênus como um ponto ideal, né? Uma personalidade ideal. Nesse ponto, o Jung ele vai relatar uma questão que aponta para isso, que é o fato de que quando a gente está falando dos automatismos, né? Ou seja, da escrita automática, da fala automática, dos tremores na mesa e etc., esses estão relegados para esses dois grupos de personalidades, que são o religioso sério ou o alegre e descontraído sem limites, né? E Vênus não está nesse lugar. Ela, na verdade, está num ponto mais profundo do inconsciente, ou seja, quando de fato ela chega em contato com essas profundezas do inconsciente, ela se torna Vênus, e as outras personalidades que aparecem, mesmo o avô, por exemplo, que aparece mais de uma vez, aparece no automatismo, nesse lugar mais superficial, mas aparece também como guia de Vênus, na verdade não são essas mesmas personalidades, são outras personalidades que estão mais conectadas a pontos mais profundos e ideais do inconsciente dela, né? Então são coisas separadas, na verdade. Com o passar do tempo, o Jung vai apontar que o Garbstein, que é essa personalidade mais alegre e sem limites, vai tomando mais força, né? E o avô e a Ivênus vão se tornando cada vez mais fracos. Por isso mesmo, quando a Ivênus aparece, ela aparece de uma forma muito mais insegura, muito mais fraca, sem tantas
novidades ou grandes ideias provindas desse mundo espiritual e assim por diante. E por isso mesmo as etapas que acontecem desde o momento dos automatismos até o ataque em si e esse aprofundamento da viagem, né, da viagem que seria espiritual e o retorno, passam a ser mais visíveis as etapas e as pessoas começam a perceber o momento no qual ela de fato deixa de estar inconsciente e passa a fingir estar, né? Então ela vai caindo nesse lugar da farsa e as pessoas deixam de acreditar nela, sendo que então ela basicamente deixa de fazer as suas sessões e vai viver em outro país. Nesse momento que ela vai viver em outro país, o Jung relata que ela muda de personalidade, ela se torna muito mais próxima de Vênus na vida real. Então ela se torna essa mulher mais séria, mais complacente, mais instruída, mais culta e assim por diante, mais inteligente, né? E ele diz que isso tem muito a ver com a ideia de que, na verdade, todo esse processo que ela passou de ser possuída, conviver com esses espíritos, lidar com o inconsciente, tinha um fim teleológico, ou seja, estava indo em direção a um fim. E qual seria esse fim? Esse crescimento do eu, né? Ou seja, ela passou por uma transformação da personalidade dela através disso, buscando, ou seja, quando ela construiu Ivênis, ela construiu com esse fim de se tornar Ivênis, né? E a partir do momento que ela desiste disso e ela vai viver em outro lugar e já não está mais tão atrelada às amarras da família, do ambiente, etc., ela pode de fato viver essa realidade na sua própria vida e se tornar Ivênis. Ela continua sendo SW, mas a personalidade tem muito a ver com esse eu ideal, né? Não só a SW passa por isso, o Jung, nessa parte do texto, ele vai dar alguns exemplos e vai demonstrar, né, através dessas observações, que esse momento da puberdade é um momento onde é muito comum existirem crises histéricas ou de sonambulismo, etc., com esse fim teleológico de transformação da personalidade. Por quê? Porque muitas vezes o eu, né, consciente não tem força suficiente para passar por essa transformação. Então ele precisa dessa quebra para que através dela ele possa se transformar e se tornar algo maior e mais completo. E isso pode acontecer por conta do ambiente, né, como era o caso provavelmente da SW, ou por uma questão realmente de falta de capacidade psicológica, no sentido de que não existe força suficiente para a mudança e precisa ser através de uma crise profunda para que isso aconteça de fato. Em seguida, o Jung vai tratar de uma ideia de que esses momentos do sonambulismo, da hipnose, momentos nos quais o inconsciente toma o lugar, né, a gente pode ter uma potencialização das nossas capacidades de percepção, de sensibilidade e etc. Para falar disso, ele vai dar muitos exemplos aqui, mas quando ele está falando da SW, por exemplo, ele vai demonstrar essa questão da inteligência dela, né? De que enquanto ela estava nessa posição de Ivênis, ela era de fato mais inteligente do que ela era enquanto consciente. Tanto que ele vai usar para demonstrar isso os esquemas que ela construiu sobre as forças que dominam o mundo, aquele magnessor, conessor e etc. Ele vai demonstrar que, na verdade, a base para tudo isso é um pouco óbvia, porque é como se ela conscientemente tivesse encontrado essas informações, por exemplo, sobre astrologia dentro de livros escolares e assim por diante, e até mesmo, né, como ele fala que em um determinado momento ela tem um episódio de glassolalia, que é falar em línguas, e ela usa um francês meio infantil, que era uma língua que ela conhecia, falava, e também usa palavras de um manual de anatomia que ela tinha lido recentemente. E ela mistura essas duas coisas para falar em línguas, né? Como se fosse uma linguagem espiritual e etc. O que ele está dizendo aqui é que inconscientemente ela passa a usar isso, não é feito de propósito. Na verdade, ela nem percebe que está usando essas palavras que ela tirou de lugares que ela já conhecia. Para ela, de fato, aquilo surge como algo novo, porque a consciência não chegou a registrar aquela informação, mas o inconsciente registra. Então, isso aqui é a teoria de que, por exemplo, se a gente entra numa sala normalmente, assim, consciente, é como se a gente pudesse ver 10 objetos, e a gente vai memorizar esses 10 objetos, e quando perguntados, a gente vai falar desses 10 objetos.
Mas se a gente entrar hipnotizado e for pedido para memorizar esses objetos, a gente vai conseguir lembrar de muito mais objetos do que se a gente tivesse consciente. Partindo do pressuposto que a inconsciência, ela registra muito mais informações da nossa percepção do que o consciente. Então, essa é a ideia. E aqui no caso dela ele fala que não necessariamente quando a gente está falando da glaciolalia é um aumento de potencial, mas sim um acesso maior a algo que já estava ali, a um conhecimento que ela tinha conscientemente, mas não tinha acesso, né? Já a questão da inteligência sim é um aumento de potencial, porque ela passa a ser mais inteligente do que ela era normalmente. Esse evento, né, esse fenômeno do qual ele está falando, que é o ato do inconsciente registrar informações que o consciente não registrou, se chama criptomnésia. Um dos exemplos que ele vai dar aqui, muito famosos sobre o assunto, é de Nietzsche. Ele vai falar sobre uma passagem que existe no livro Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, onde ele conta, quando ele está narrando a descida ao inferno, ele fala sobre uma passagem que estava num diário de bordo de um capitão de navio que Nietzsche leu quando tinha 12 anos. Ele não lembrava de ter lido esse livro, mas o seu avô lembrava e sua irmã lembrava dele ter lido esse livro. Tanto que é ela que vai trazer depois o fato de que é um plágio completo, ou seja, o escrito no livro de Zaratustra é exatamente igual ao que estava escrito nesse diário de bordo. Mas não foi de propósito que Nietzsche fez isso. Isso foi um ato inconsciente, ou seja, Nietzsche nem lembrava da existência desse livro. Mas na hora de fazer uma criação, ele acessou o seu inconsciente e pegou informações que estavam ali. Até porque nesse momento, quando Nietzsche escreve Assim Falou Zaratustra, ele já estava em uma condição psicológica muito enferma. Ele já estava ali passando por muitas crises, né? Então ele estava muito mais perto do inconsciente, né, com o seu eu e o seu ego quebrado, do que antes, e por isso ele passou a ter acesso a essas informações que eram apenas inconscientes, tendo essa criptomnésia, né? O Jung também vai dar o exemplo de uma médium que durante uma das suas sessões ouviu do seu guia espiritual onde estava um broche que ela tinha perdido e que era muito importante para ela, que estava no meio de um bosque, assim. E ele vai colocar que isso não é necessariamente um ato espiritual, não é incrível nem nada. É apenas esse espírito que era uma personalidade subconsciente dela, tendo acesso a uma informação que ela já tinha, mas que estava inconsciente e ela não se lembrava. Então é mais um caso de criptomnésia que ele usa para exemplificar aqui o que acontece também com SW, né? Por fim, o Jung ele vai falar dessa questão para a conclusão, né, dos fenômenos ocultos. Basicamente o que ele quis fazer com esse texto todo foi demonstrar que os fenômenos ocultos, como por exemplo as sessões espíritas, a possessão de espíritos e etc., tem sim coisas a acrescentar ao entendimento da psicologia do ser humano. Então, principalmente quando a gente está falando de inconsciente, são fenômenos nos quais o inconsciente está drasticamente incluído, né? E a gente pode usar eles como exemplos e modelos para tentar entender melhor como o inconsciente funciona. Essa foi a lógica toda desse texto até aqui, né? Tentar trabalhar todas essas observações que ele fez para demonstrar a importância disso, né? E como a gente pode entender melhor as pessoas e o funcionamento delas a partir disso. Como eu disse lá no começo, a ideia dele não é tentar entender necessariamente as pessoas que estão doentes, é tentar entender esse processo através do qual essas pessoas funcionam para tentar entender as pessoas que são normais, entre aspas, né? E que não tem nenhuma doença desse tipo. Porque esses fenômenos acontecem também com as pessoas totalmente saudáveis, como ele diz. Não é como se isso acontecesse só com quem está enfermo, né? E é isso. A gente finalmente terminou o capítulo 2 e amanhã a gente vai poder começar o capítulo 3. Então, tenha uma boa noite, a gente se vê amanhã e até a próxima. Tchau, tchau.